Olá, pessoal! Eu sou Joseline Vargas, sou professora aqui do CEISC das matérias de penal, parte geral e também de execução penal. E hoje, nessa correção da prova do TJ São Paulo, vou trabalhar com vocês as 3 questões que caíram da matéria que eu leciono, então, Direito Penal, parte geral e execução. Foram apenas 3 questões, gente, 2 delas do penal, parte geral, uma sobre reabilitação e outra que tratou de extinção da punibilidade e efeitos da condenação, e a terceira que tratou de falta grave, matéria relativa à execução penal. Então, para a gente não perder tempo aqui, já vou começar a correção da prova com vocês. Começar os slides aqui, o que nós temos então, gente? A nossa primeira questão, ela é sobre extinção da punibilidade. O que diz a questão? A extinção da punibilidade é o desaparecimento da pretensão punitiva ou executória do Estado. Conceituou, então, a extinção da punibilidade. Tomando tal conceito por base, é correto afirmar que a extinção da letra A, punibilidade, afasta a obrigação de reparar os danos causados à vítima, conforme previsto no Código Penal. B, extinção da punibilidade apaga o fato, que deixa de ser considerado crime. C, pena de multa ocorre em 3 anos quando for a única cominada, ou seja, a extinção da pena de multa ocorre em 3 anos quando for a única cominada. E a extinção da punibilidade de um crime não se estende automaticamente a outro crime conexo a ele. Bom, vamos analisar as questões, gente, e já passo, então, a resolução com os comentários para vocês. O que nós temos aqui? A primeira questão, a primeira alternativa ali, a letra A, falou o quê? Que a punibilidade, a extinção da punibilidade afasta a obrigação de reparar os danos causados à vítima, conforme previsto no Código Penal. É incorreto, gente, por quê? Porque nós temos a independência das instâncias. Então, a extinção da pena, ela não vai afastar o dever de reparar os danos à vítima. Não vai haver essa extinção, a vítima vai poder continuar com a sua reparação de danos na esfera civil. Ainda, vamos para a letra B agora. A extinção da punibilidade apaga o fato, que deixa de ser considerado crime. Aqui, gente, é bem simples, usou o próprio conceito que já falou ali no início. A extinção da punibilidade desaparece o quê? A possibilidade da pretensão punitiva, quando a gente ainda não tem a condenação, ou da pretensão executória, quando já há uma sentença com trânsito em julgado. Então, na realidade, a extinção da punibilidade ela não apaga o crime. O crime continua existindo. Ela vai retirar o direito ou de aplicar a pena ou de executar a pena já aplicada. Passando, então, para a letra C, gente. O que diz a letra C? Que a extinção da pena de multa ela ocorre em 3 anos quando for a única cominada. Bom, gente, a gente sabe que a extinção da pena de multa, a prescrição da pena de multa, quando ela é a única cominada, ela é em 2 anos. Está lá no artigo 114 do Código Penal, que diz o quê? Que a prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos quando a multa for a única cominada ou aplicada. E, por fim, a alternativa D, que é a alternativa correta, que diz o seguinte, que a extinção da punibilidade de um crime não se estende automaticamente a outro crime conexo a ele. E aí eles trazem o artigo 108 ali do Código Penal, que trata do quê? Que a extinção da punibilidade de um crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a este, por exemplo, furto e receptação, e que também nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena. Então, não é automática, não se estende. Então, por isso que a letra D é a alternativa correta. Então, só para revisar, a questão 32, correta a letra D, que a extinção da punibilidade de um crime não se estende automaticamente a outro crime conexo a ele. Vamos para a próxima questão, então, questão 34, questão de execução penal. Durante a execução da pena, um apenado comete falta grave consistente na agressão a outro detento no interior da unidade prisional. Quanto aos efeitos da falta grave, é correto afirmar que... Bom, gente, a gente sabe que consectários da falta grave são 3, tá? A regressão de regime, a alteração da database para a data da infração ou da recaptura, se for uma fuga, e a perda de até 1/3 dos dias remidos. Então,
Primeira das alternativas ali, a perda de dias remidos independe de decisão judicial, sendo cabível a imposição por ato administrativo do diretor do estabelecimento prisional, ela está incorreta por quê? Porque necessita de decisão judicial. A gente tem lá no artigo 127 da LEP dizendo o quê? Que em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Então, durante a falta grave, vai ter a apuração, né, dessa falta grave, e o juiz, após a audiência de judicação, de ouvir o réu com contraditório, ampla defesa, vai então, se ele entender por reconhecer a falta, aplicar os consectários e entre eles ele pode então decidir pela perda de até 1/3 dos dias remidos. A segunda alternativa é a seguinte, letra B. O juiz pode decretar a perda de até metade dos dias remidos. Bom, aí a gente já respondeu essa questão logo que eu comecei a falar dos consectários de falta grave para vocês. Então, o juiz não pode decretar a perda de até metade dos dias remidos. É a perda de até 1/3 dos dias remidos. Mesma coisa ali, a literalidade do artigo 127 da Lei de Execução Penal. Agora vamos para a letra C. A prática de falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional por ausência de previsão legal. Gente, essa alternativa está correta, porque nós temos inclusive súmula do STJ nesse sentido, a súmula 441, que diz o que essa súmula? Que a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional, tá? E por que fala ali na alternativa no final por ausência de previsão legal? Porque em relação à progressão de regime, há a previsão de interrupção do prazo, inclusive na lei, no 112, parágrafo 6º da LEP. E aí, a gente aproveita e já verifica a questão da alternativa D. O que a alternativa D diz? Que se o apenado comete falta grave, o início do novo prazo para futura progressão de regime é mantido a partir do último marco anterior à falta. Não, porque uma das consequências da falta grave é exatamente essa alteração da database ou para a data da infração ou para a data da recaptura. Então, ali, ó, no 112, parágrafo 6º, o que diz? Mesmo teor da súmula 534 do STJ, tá, gente? Que a prática da falta grave, ela interrompe a contagem do prazo para progressão de regime do cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Então, ali está consubstanciada essa interrupção no prazo para progressão de regime e, portanto, a falta grave interrompe, sim, o prazo para progressão de regime que vai recomeçar ou da data da infração ou da data da recaptura se for uma fuga. Então, gente, recapitulando, questão 34, a alternativa correta é a letra C. A prática da falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional por ausência de previsão legal. Nós temos, inclusive, a súmula 441 do STJ, que diz exatamente isso, que a prática da falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional. E agora a nossa última questão da parte geral de direito penal, questão 39, que fala da reabilitação criminal. Então, com relação à reabilitação penal, é correto afirmar que, primeira, letra A, extingue todos os efeitos penais e civis da condenação. Letra B, pode apagar os efeitos secundários da condenação, exceto aqueles de natureza civil expressamente previstos em lei. C, tem por efeito extinguir os antecedentes criminais, impedindo seu uso para fins de agravamento da pena. E D, pode ser concedida automaticamente após 2 anos do cumprimento da pena, independente de requerimento. Vamos começar a analisar as alternativas. Então, primeira ali em relação à extinção dos efeitos. Então, a letra A diz o quê? Que extingue todos os efeitos penais e civis da condenação. Ela está errada. Errada por quê, gente? Lá no 93, parágrafo único do Código Penal, diz o quê? Que a reabilitação poderá atingir os efeitos da condenação previstos no artigo 92 desse Código, vedada a reintegração na situação anterior, nos casos incisos 1 e 2 do mesmo artigo. Então, ela atinge efeitos específicos da condenação e não efeitos genéricos lá do artigo 91, tanto que continua a possibilidade de reparação dos danos civis. Então, ela não atinge todos os efeitos penais e civis da condenação. Letra B, gente, vamos olhar essa alternativa. Pode apagar os efeitos secundários da condenação, exceto aqueles de natureza civil expressamente previstos em lei.
Essa está correta pelo mesmo fundamento que a gente viu lá na letra A. É o artigo 93, parágrafo único do Código Penal. Ela pode, então, atingir os efeitos da condenação secundários àqueles lá do artigo 92. Vamos para a alternativa C, gente. Tem por efeito extinguir os antecedentes criminais, impedindo seu uso para fins de agravamento da pena. Gente, a reabilitação, ela não extingue os antecedentes. Eles vão continuar existindo, eles não vão ser divulgados. Tanto que se a pessoa cometeu um novo crime, a reabilitação ela pode ser revogada. Então, o que nós temos ali no 95 do Código Penal? É lá que está essa resposta. No 95 diz o seguinte: a reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente, por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Então, essa alternativa está incorreta, porque ela não apaga da folha de antecedentes aqueles antecedentes, eles ainda vão existir, tá? Eles não vão ser divulgados, mas eles ainda vão existir para fins de reincidência. Então, se ela for condenada por um novo crime, ela for condenada como reincidente, aí ela no final vai ter essa reabilitação revogada. Bom, e a letra D, gente? A letra D diz o seguinte: que pode ser concedida automaticamente após 2 anos do cumprimento da pena, independente de requerimento. Por que ela está errada, gente? Porque não é automático. A reabilitação criminal, ela é uma ação que ela tem que ter o requerimento dessa reabilitação criminal, feito pelo interessado, que vai juntar a comprovação, tudo que tiver demonstrando esse pedido da reabilitação criminal. Então, ela depende do pedido judicial, ela não é automática, e isso está lá no 94 caput do Código Penal, que diz o quê? Que a reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena, ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado aí tem todos os requisitos lá nos incisos 94. Então, gente, recapitulando, a resposta correta da questão 39, que fala de reabilitação, é a alternativa B. Pode apagar os efeitos secundários da condenação, exceto aqueles de natureza civil, expressamente previstos em lei. Gente, encerramos aqui. Foram poucas questões de penal, parte geral e execução penal, né? Mas desde já me coloco à disposição para eventuais dúvidas de vocês. Podem me chamar através da plataforma do curso que a gente conversa, ou então do meu Instagram ali, o @doutora Joseline Vargas. Então, gente, muito obrigada pela aula. Até a próxima. Um abração.